Minha noiva me emboscou com um acordo pré-nupcial num jantar de bife de €1,90. As amigas dela aplaudiram. O advogado dela sorriu. Fechei a pasta, levantei-me e disse: desfrutem do vosso buffet legal. No dia seguinte, o advogado dela ligou. O que fizeste com a tua herança? Já tinha desaparecido. Já notaram como as pessoas ricas têm este dom estranho para transformar um jantar perfeitamente agradável numa espécie de situação de reféns? Estou a falar do tipo de pessoa que não consegue apreciar um bife bem cozinhado sem lhe anexar algum tipo de preço emocional. Foi exatamente isso que aconteceu no que deveria ser uma noite romântica com vista para o estuário do Tejo. Exceto que o romance aparentemente tinha terminado cedo e ninguém se tinha dado ao trabalho de me avisar. Estávamos no O Terraço, um daqueles restaurantes no topo de edifícios onde os empregados falam em sussurros e a carta de vinhos exige tanto um tradutor como, possivelmente, uma segunda hipoteca. Raquel tinha insistido no lugar. Disse que era perfeito para uma celebração, o que em retrospectiva deveria ter sido o meu primeiro sinal de aviso, porque na minha experiência, quando alguém te diz que algo é perfeito, geralmente está prestes a torná-lo exatamente o oposto. A vista era deslumbrante. Isso eu tenho de admitir. Lisboa estendia-se como prata líquida sob o pôr do sol. Barcos à vela flutuavam sem preocupações no mundo. O que fazia um de nós? A mesa estava cheia das amigas dela, e uso esse termo livremente porque metade delas nunca tinha visto antes daquela noite e a outra metade tinha encontrado uma vez num daqueles galas de caridade onde todos fingiam preocupar-se com a vida selvagem em perigo enquanto bebiam champanhe que custava mais do que os esforços reais de conservação. Havia a Beatriz, que trabalhava em capital de risco, o que tenho quase a certeza que se traduz em: eu remaneio o dinheiro de pessoas ricas e ajo como se fosse complicado. Havia o João, cuja identidade inteira vivia dentro da sua coleção de relógios. E depois havia o advogado. Dr. Henrique Dantas, advogado, guardião de ativos, destruidor de boas energias. O homem entrou a gingar num smoking que provavelmente custou mais do que o meu primeiro carro, ostentando um daqueles sorrisos que diz: eu cobro €800 por hora, e neste momento estou-te a cobrar só por pensares em mim. Ele sentou-se à nossa mesa como se tivesse recebido um convite formal para a ceia de Natal, o que me pareceu bizarro imediatamente porque quem leva o seu advogado para um jantar romântico? Aparentemente, a Raquel sim. Estava a meio do meu bife, um glorioso corte de €90 de carne, que tinha sido criada em pasto orgânico, e provavelmente recebia discursos motivacionais diários quando a Raquel tocou na sua taça de champanhe com uma daquelas pequenas colheres de sobremesa. A mesa inteira ficou em silêncio, e isso nunca é um bom sinal. Na minha experiência, quando pessoas ricas param de falar e começam a ouvir, alguém está prestes a ser enganado, e a aposta mais inteligente era que esse alguém era eu. Antes de fecharmos os planos do casamento, disse a Raquel, a sua voz ecoando pela mesa com a confiança de alguém que tinha ensaiado isto em frente a um espelho durante dias, só há uma pequena coisa de que precisamos de tratar. Ela sorriu para mim como se tivesse acabado de anunciar que íamos adotar um cãozinho. Todos os outros na mesa estavam a sorrir também, acenando com a cabeça como se esta fosse uma tradição romântica encantadora que eu de alguma forma tinha perdido em todos os meus anos na Terra. Foi então que o Henrique, o destruidor, enfiou a mão na sua pasta. Uma pasta de couro verdadeira que provavelmente tinha a sua própria cobertura de responsabilidade civil, e tirou uma pasta. Não era uma pasta qualquer, mas uma daquelas de alta qualidade com uma capa em relevo e uma pequena fita para atar. Ele deslizou-a pela mesa na minha direção como um dealer de Las Vegas, exceto que em Las Vegas, pelo menos sabes que vais perder dinheiro. É só um acordo pré-nupcial, disse a Raquel, ainda a sorrir, ainda a agir como se isto fosse perfeitamente rotineiro, um protocolo completamente normal para pessoas na nossa posição. Eu adoro isso, como se fôssemos ambos titãs da indústria, em vez de eu ser um tipo que se esforçou para construir uma vida sólida e ela ser alguém que tinha herdado dinheiro suficiente para comprar uma pequena nação
e agora aparentemente estava ansiosa que eu pudesse tentar tirar um pedaço dela. As amigas dela realmente aplaudiram. Não estou a brincar. Elas aplaudiram como se ela tivesse acabado de resolver uma crise global, em vez de me insultar na frente de uma sala cheia de estranhos. O João disse algo sobre ser esperta, e a Beatriz acenou com a cabeça a concordar como se já tivesse visto este filme antes e já soubesse o final. Abri a pasta porque o que mais eu deveria fazer? A página 1 parecia razoável o suficiente. Coisas padrão sobre manter bens separados. Tudo bem. A página 2 começou a ficar um pouco turva, com linguagem sobre gestão de disparidade de rendimentos e protocolos de proteção de ativos. Na página 10, eu estava a ler coisas como renúncia ao apoio conjugal e limitação dos direitos de bens comuns. E o meu destaque pessoal: reconhecimento da desigualdade financeira e aceitação da mesma. Deixa-me traduzir isso para ti em português claro. Tudo o que ela possuía permaneceria dela para sempre. E tudo o que eu possuía tornar-se-ia uma pequena e divertida nota de rodapé na história legal intitulada "Boa sorte a provar que isso alguma vez foi teu". O documento essencialmente dizia que, se alguma vez nos divorciássemos, eu teria direito a quaisquer moedas que caíssem das almofadas do sofá dela, e honestamente, provavelmente ainda teria de lutar com ela por essas. Sentei-me ali a ler cláusula após cláusula miserável, cada uma mais ofensiva que a anterior, enquanto a Raquel me observava com uma expressão de expectativa, como se estivesse à espera que eu dissesse: "Oh, querida, isto é maravilhoso. Onde é que eu assino?" O Henrique, o destruidor, sentou-se com as mãos postas, já a gastar mentalmente a sua taxa de consulta num barco novo ou no que quer que os advogados comprem quando não estão ocupados a desmantelar a dignidade das pessoas. O que acontece num momento como aquele é o seguinte: tens duas escolhas. Podes explodir, começar a gritar, virar a mesa, dar a todos uma cena de que falarão durante meses, ou podes fazer algo que não te custa absolutamente nada, assusta toda a gente na sala e te torna a pessoa mais elegante da mesa, mesmo enquanto estás calmamente a desmoronar por dentro. Eu escolhi a opção 2. Fechei a pasta com cuidado deliberado, certificando-me de que a fita estava bem arrumada. Peguei no meu guardanapo de pano, aquele tipo caro que provavelmente custava mais do que a minha roupa toda. Dobrei-o precisamente e coloquei-o ao lado do que restava do meu bife de 90 euros. Levantei-me lentamente, respirei fundo e olhei para cada rosto expectante àquela mesa. "Desfrutem do vosso buffet legal", disse eu, a minha voz firme e calma, como se estivesse a comentar o tempo ou a apontar uma boa garrafa de vinho. Depois empurrei a cadeira para dentro, porque mesmo em momentos de completo desastre emocional, tenho padrões, e dirigi-me para a saída. O silêncio atrás de mim era absolutamente delicioso. Ninguém disse uma única palavra. Ninguém se mexeu para me impedir. Podia sentir todos os olhos nas minhas costas enquanto passava por outras mesas, pela anfitriã horrorizada, pelo valete confuso que provavelmente nunca tinha visto ninguém sair do terraço antes da sobremesa. E por falar em sobremesa, eles deveriam servir um tiramisu italiano chique a 40 euros a fatia. Eu estava ansioso por ele a semana toda, mas sabes o que sabe melhor do que um tiramisu de 40 euros? Dignidade, autoestima. A compreensão de que acabaste de te retirar de uma situação que te teria consumido vivo durante o tempo que durasse. Saí daquele restaurante no que, na minha cabeça, parecia câmara lenta cinematográfica. Embora, na realidade, eu estivesse provavelmente a andar a um ritmo humano completamente normal, mas mentalmente havia música dramática a tocar e a iluminação estava a acertar-me na perfeição. Eu era o personagem principal de um filme que acabou de proferir a frase perfeita antes de o edifício ir pelos ares. Porque foi isto que descobri ao estar naquele parque de estacionamento com o cheiro, a comida cara e traição barata no ar. O silêncio é uma arma. Provavelmente a mais poderosa que podes ter, porque não custa nada, aterroriza todos os que a encontram. E quando a usas corretamente, quando te levantas, dizes uma frase perfeita e sais. Transmites tanta compostura que até os teus inimigos tendem a respeitar. Entrei no meu carro, liguei a ignição e afastei-me daquele restaurante no telhado,
sem sequer olhar para o espelho retrovisor. O meu telemóvel já estava a vibrar no meu bolso, mas não lhe toquei. Ainda não. Isso podia esperar até eu estar em casa, onde podia desfrutar de quaisquer mensagens desesperadas que certamente se estavam a acumular. O estuário brilhou atrás de mim, e algures naquela mesa, um grupo de pessoas estava provavelmente sentado em silêncio atordoado, a perguntar-se o que raios tinha acabado de acontecer. E a Raquel, a pobre calculista Raquel, estava provavelmente a começar a perceber que tinha revelado o seu jogo demasiado cedo e perdido o único jogo que importava. Quando estacionei na minha garagem, cerca de 20 minutos depois, ainda não tinha olhado para o meu telemóvel. Estava a vibrar como uma vespa presa contra a minha perna, implacável e persistente, da forma como só alguém que desesperadamente precisa que valides as suas terríveis decisões consegue, mas eu ainda não estava pronto para isso. Primeiro, precisava de me sentar no carro e realmente processar o que tinha acontecido, o que é apenas uma forma chique de dizer que precisava de rir até as minhas costelas doerem. O tipo de riso que surge de algum lugar profundo no peito, o tipo que borbulha quando a vida se torna tão genuinamente absurda que as tuas únicas opções reais são rir ou chorar. E chorar parecia dar muito crédito a Raquel. Então sentei-me na minha garagem, com as duas mãos ainda no volante, e ri. Não o tipo amargo e oco que as pessoas fazem quando estão silenciosamente furiosas. Era pura e genuína diversão. O tipo que sentes quando de repente percebes que estiveste a viver dentro de uma sitcom nos últimos 6 meses e só agora estás a apanhar a faixa de riso. Pensa bem, tinha acabado de ser emboscado num restaurante de luxo com um acordo pré-nupcial que essencialmente dizia: obrigado por teres aparecido. Aqui está o teu prêmio de consolação de absolutamente nada, rodeado por pessoas que aplaudiam como artistas treinados. Orquestrado por uma mulher com quem eu deveria casar em 3 meses. Coordenado por um advogado que provavelmente foi para casa naquela noite e disse à sua esposa que tinha tido uma noite produtiva. Se isso não é material para sitcom de primeira, honestamente não sei o que é. Eu esperava uma plateia a começar a aplaudir. Depois de cerca de 5 minutos do que provavelmente parecia um colapso total para qualquer vizinho a espreitar pela janela, finalmente pesquei o meu telemóvel do bolso. O ecrã estava iluminado como uma árvore de Natal. 12 chamadas perdidas, 23 mensagens de texto. E ainda não eram 10 da noite. Percorri-as com a curiosidade distante de quem lê a correspondência de outra pessoa. A Raquel tinha enviado 6 mensagens em rápida sucessão, cada uma delas uma obra-prima de controlo de danos. Marco, onde foste? Estás a ser dramático. Podemos, por favor, falar sobre isto como adultos? Nem me deixaste explicar. Isto é embaraçoso. E, finalmente, a que me fez realmente soltar um bufo. Estás a exagerar. Falamos amanhã. A exagerar. Eu adoro isso. Tinha recebido um documento legal que basicamente dizia: não confio em ti. Nunca confiarei. E eu queria isso documentado por escrito com uma dúzia de testemunhas treinadas presentes para aplaudir no momento certo. E eu estava a exagerar porque não fiquei para negociar os termos da minha própria humilhação pública. Claro, Raquel, isso faz sentido. Mas havia mais. O Henrique, o destruidor, também tinha intercedido, e era praticamente possível ouvir as horas faturáveis a acumularem-se a cada palavra. Senhor Antunes, entendo que a apresentação desta noite possa ter sido uma surpresa. Por favor, saiba que todos os termos do acordo são negociáveis. Podemos agendar uma reunião privada para abordar quaisquer preocupações. Estas estruturas são práticas padrão para casais com disparidades significativas de ativos. Permaneço à sua disposição. Disparidades de ativos. Bom toque. Muito ponderado. Muito. Deixa-me insultar-te com vocabulário profissional. Eu podia imaginar o Henrique estacionado no seu escritório em casa, com decoração de mogno, definitivamente pretensioso, a escrever isto com um copo de uísque, sentindo-se muito satisfeito consigo mesmo por ser tão razoável. Eu não respondi a nenhum deles. Nem uma única letra. Porque aqui está algo que entendi há muito tempo,
quando estava apenas a começar e a lidar com pessoas que presumiam que podiam empurrar-me para trás. A coisa mais poderosa que podes fazer quando alguém espera uma reação é não lhes dar absolutamente nada. O silêncio faz as pessoas desmoronarem-se. Faz com que duvidem de todas as decisões. Faz com que preencham o vazio com os seus piores medos. E o melhor de tudo, não te custa nada. Em vez de digitar uma resposta, entrei em casa, na minha linda casa, totalmente paga, que eu tinha comprado com dinheiro que ganhei ao longo de anos de trabalho real, e fui diretamente para o meu escritório. Tinha alguns ficheiros para reorganizar, porque aparentemente esta noite se tinha transformado no tipo de noite em que reavalizas tudo enquanto ainda usas uma camisa social que cheira a bom perfume e a uma quietude devastadora. Abri o armário e retirei os meus ficheiros de patrimônio. Mantinha-os codificados por cores porque sou organizado, não porque sou um obsessivo por controlo. Havia a pasta verde, rotulada como ativos, investimentos atuais, projetos em andamento, coisas que precisavam de atenção. Havia a pasta azul, rotulada como arquivo, negócios fechados, registros históricos, o equivalente financeiro a um álbum de fotografias. E depois havia a pasta vermelha. A pasta vermelha estava rotulada como Apocalipse e continha exatamente o que esperarias. Planos de contingência para quando tudo desmoronasse, protocolos de divórcio, estratégias de proteção de ativos, procedimentos de reestruturação de fundos, contactos de emergência para advogados especializados em fazer problemas desaparecerem sem deixar rasto. Eu tinha preparado esta pasta anos antes de a Raquel entrar na minha vida, porque tinha visto demasiadas pessoas serem aniquiladas por confiarem em pessoas que não o mereciam. Retirei a pasta vermelha, abria e peguei numa caneta. No topo de uma página em branco, escrevi Raquel Abernethy em letras maiúsculas. Depois tracei uma longa e satisfatória linha sobre ela e movi o seu ficheiro inteiro de ativo para Apocalipse. Sentia-se bem, sentia-se certo, sentia-se como o tipo de vingança organizada e silenciosa que a Martha Stewart endossaria totalmente. Enquanto eu estava a reorganizar a minha vida, o meu telemóvel continuava a vibrar. Olhei para ele sem o pegar, uma habilidade que eu tinha aprimorado ao longo de anos a lidar com pessoas que tratam as suas emergências como se fossem automaticamente as tuas. Mais mensagens da Raquel. Uma da Beatriz, provavelmente a tentar apaziguar as coisas. Duas de números que eu não reconhecia, o que significava que as amigas dela estavam agora a meter-se, o que era simplesmente fantástico. Ignorei cada uma delas e fui para a cozinha. Sabes o que é genuinamente ótimo em viver sozinho? Podes comer o que quiseres, quando quiseres, e ninguém está lá para criticar as tuas escolhas ou sugerir que peças algo mais sofisticado. Encontrei um recipiente de massa chinesa de sobras no frigorífico. Massa frita de 3 dias do sítio lá na Rua da Prata, que fica aberto até às 2 da manhã e não tem absolutamente nenhum julgamento sobre as tuas escolhas de vida. Despejei a massa numa tigela, levei-a ao micro-ondas por exatamente 2 minutos e 30 segundos e peguei numa garrafa de vinho do suporte. Não o bom que eu guardava para visitas ou ocasiões especiais. Fui direto para o Cabernet de 8 euros do Lidl, aquele com o canguru no rótulo que provavelmente sabe a um leve arrependimento e decisões questionáveis, mas custa menos do que os aperitivos que nunca cheguei a terminar no jantar. Servi-me de um copo generoso, e por generoso, quero dizer quase até a borda, como alguém que nunca aprendeu sobre as porções adequadas de vinho e não se importa particularmente. Sentei-me à minha mesa da cozinha com a minha massa morna e o meu vinho barato e a minha vida recém-reorganizada. Depois levantei o meu copo para a sala vazia e disse em voz alta como um completo lunático: à paz, ao sossego e a manter o meu maldito dinheiro. Dei um gole. Sabia a vitória, do tipo produzido por uma adega que acredita em quantidade sobre qualidade. A massa estava um pouco mole. Os vegetais definitivamente já tinham visto dias melhores, e aqui estava eu a jantar sozinho às 10 da noite de uma sexta-feira, depois de sair do que deveria tornar-se um casamento. E sabes o quê? Era perfeito. Completamente, genuinamente perfeito. Porque aqui está a coisa que ninguém te avisa quando te afastas de algo tóxico.
O rescaldo imediato parece estranhamente pacífico. Chega de fingir, chega de atuar, chega de esperar que o pior aconteça, porque o pior já aconteceu e tu esquivaste-te como um campeão. O meu telemóvel vibrou novamente. Olhei para o ecrã, vi o nome da Raquel e sorri porque sabia exatamente o que estava a acontecer do lado dela. Ela estava em pânico. O Henrique provavelmente estava em pânico. As amigas dela estavam definitivamente a dissecar a minha saída num grupo de conversas, a analisar cada movimento como se fosse um enredo de reality show. E todos eles estavam à espera que eu me envolvesse, que discutisse, que lhes desse algo para negociar. Mas eu não ia fazê-lo, nem esta noite, nem amanhã, talvez nunca, porque nada, e quero dizer absolutamente nada, desestabiliza mais um obcecado por controlo do que ser ignorado por alguém que deveria ter desmoronado. Eles esperam indignação, confronto, drama, preparam-se para discussões e contramovimentos e explosões emocionais. O que eles nunca se preparam é para o silêncio. Silêncio constante, deliberado, enlouquecedor. Terminei a minha massa, lavei a tigela e coloquei o meu copo de vinho na máquina de lavar louça como um adulto funcional. Depois mudei o meu telemóvel para não incomodar. Fui para o meu quarto e dormi melhor do que tinha dormido em meses. Amanhã, a Raquel ia acordar com um tipo de problema completamente diferente. Mas esta noite, eu era apenas um tipo que tinha comido massa barata, bebido vinho mais barato e se sentia o homem mais rico do mundo. Acordei na manhã seguinte sentindo-me como se tivesse tido o sono mais reparador da minha vida inteira, o que é estranho, considerando que, tecnicamente, tinha terminado o meu noivado menos de 12 horas antes. Mas há algo em remover pessoas tóxicas da tua órbita que funciona melhor do que qualquer ajuda para dormir no mercado. 0 efeitos secundários, máxima clareza, e acordas com esta notável sensação de calma que nenhuma quantia de dinheiro pode replicar. Era sábado, o que significava 0 obrigações e possibilidades ilimitadas. Fiz um verdadeiro pequeno almoço. Ovos mexidos, torradas, bacon que ficou um pouco mais crocante do que o pretendido, mas tanto faz. Não sou chefe, e levei-o para a minha varanda das traseiras. Tenho uma configuração simples lá fora. Uma mesa, um par de cadeiras e uma vista decente do bairro. Nada como a penthouse com vista para o estuário da Raquel, mas é minha, está paga, e ninguém pode tirar-me isso com um documento legal. Estava sentado a beber café e a ver um pato a coxear pelo meu quintal como se fosse o dono da propriedade quando finalmente verifiquei o meu telemóvel. Ainda em não incomodar, mas as notificações estavam a acumular-se como ervas daninhas digitais. 37 novas mensagens, 19 chamadas perdidas, 3 mensagens de voz que eu provavelmente nunca iria ouvir, porque as mensagens de voz são onde a autorrespeito vai morrer. Mas a questão é que eu não estava a verificar porque me importava com o que a Raquel tinha para dizer. Eu estava a verificar porque estava à espera para ver exatamente quando a segunda bomba ia explodir. Vê, enquanto toda a gente estava fixada no drama do acordo pré-nupcial, eles tinham completamente ignorado um pequeno arranjo financeiro que a Raquel e eu tínhamos feito cerca de 6 meses antes. Tínhamos aberto o que ela chamava de conta conjunta da vinha para o nosso projeto de sonho partilhado. A Raquel tinha esta fantasia de possuir uma vinha no Douro, uma daquelas quintas onde pessoas ricas vão para fingir que percebem de vinho enquanto bebem o seu próprio Cabernet medíocre e se sentem profundamente sofisticadas. Ela vendeu-me a ideia como o nosso legado, a nossa visão de reforma, a nossa contribuição para as artes agrícolas. Ela tinha aproximadamente 1 milhão de maneiras românticas de descrever o que era essencialmente um hobby muito caro que exigia 0 conhecimento real de agricultura. Nós dois contribuímos para a conta. Embora, em interesse da honestidade, eu tivesse colocado significativamente mais porque tinha ativos líquidos reais, enquanto o dinheiro dela estava preso em fundos fiduciários e investimentos, e tudo o mais que as pessoas com riqueza herdada fazem para que não fique parado. A conta destinava-se à aquisição de terras, consultores, análise do solo, todo aquele romance de início de vinha.
que parece emocionante até perceberes que é basicamente atirar dinheiro para a terra e esperar que as uvas eventualmente apareçam. O que a Raquel não tinha notado, porque ela nunca leu verdadeiramente as letras miúdas em nada que não envolvesse a proteção dos seus próprios interesses, era que a conta tinha uma cláusula de controlo custodiante, e o custodiante era eu mesmo, o que significava que um telefonema e algumas assinaturas era tudo o que era preciso para eu reestruturar a coisa toda sem o consentimento dela. E foi precisamente isso que eu tinha feito na quinta-feira à tarde, logo depois de a Raquel me ter enviado uma mensagem. Mal posso esperar pelo nosso jantar especial amanhã à noite. Com aproximadamente 17 emojis de coração, eu tinha ido ao meu banco e transferido toda a conta da vinha para um fundo fiduciário independente. Não um fundo fiduciário conjunto, não um fundo fiduciário familiar, um fundo fiduciário independente e revogável. Marco Antunes é a única pessoa que importa. O timing foi impecável. Ela já tinha agendado a sua emboscada pré-nupcial para sexta-feira à noite. Eu já tinha executado a minha saída financeira na quinta-feira à tarde. Éramos como dois jogadores de xadrez que não tinham ideia de que estávamos a jogar jogos completamente diferentes. Então lá estava eu, sábado de manhã, a atirar migalhas a um pato que não tinha a mínima consciência de que estava a testemunhar o rescaldo de uma guerra financeira. Quando imaginei a Raquel a acordar na sua penthouse, provavelmente a servir um café orgânico de origem única e eticamente produzido, que custa mais por quilo do que ouro verdadeiro, e a decidir verificar a conta da vinha. Talvez ela quisesse transferir alguns fundos, talvez ela quisesse sentir-se produtiva após o desastre de sexta-feira à noite, talvez ela só quisesse olhar para o saldo e lembrar-se de que as coisas estavam bem. Seja qual fosse a sua razão, eu sabia o exato momento em que aconteceu, porque o meu telemóvel acendeu com uma chamada de um número que reconheci imediatamente. Banco Primeiro Atlântico, Divisão de Gestão de Grandes Fortunas, o banco da Raquel, o nosso banco tecnicamente para a conta da vinha. Deixei tocar. Em vez disso, enchi o meu café e esperei. O pato grasnou para algo, provavelmente a julgar tudo sobre as minhas escolhas. Os patos são mais críticos do que as pessoas lhes dão crédito. Atirei-lhe outro pedaço de torrada. 3 minutos depois, o mesmo número voltou a ligar. Depois uma mensagem da Raquel chegou em maiúsculas. Liga-me agora. Tudo em maiúsculas. É assim que sabes que a manhã de alguém desmoronou completamente, quando abandonam a pontuação e começam a gritar através do teclado. Imaginei a cena perfeitamente. A Raquel, provavelmente ainda de pijama de designer que custava mais do que a renda mensal da maioria das pessoas, sentada na ilha da cozinha, com o portátil aberto, a olhar para um portal bancário, a receber notícias muito desagradáveis. A conta ainda estava lá. O dinheiro ainda estava lá, mas o acesso... o acesso tinha desaparecido completamente. Imaginei-a a ligar para o banco, a ser transferida aproximadamente 47 vezes, porque é isso que os bancos fazem quando o problema é demasiado embaraçoso para ser tratado rapidamente, até que finalmente ela chegou a alguém nos serviços de custódia. Alguém vamos chamá-la de Joana. Porque há sempre uma Joana em situações como estas, que tinha acedido à conta com a proficiência praticada de alguém que lida com as crises de pessoas ricas o dia todo e não tem qualquer investimento emocional em nenhuma delas. Senhora, a Joana provavelmente disse, usando aquela voz profissionalmente agradável, que significa que está a ler um guião e não se importa absolutamente nada com os teus sentimentos. Estou a ver uma alteração no controle de custódia desta conta. Que tipo de alteração? A Raquel teria perguntado. A sua voz a subir a escada do pânico que começa na confusão e termina na histeria total. A conta foi movida para uma estrutura de fundo fiduciário independente. A Joana teria explicado, provavelmente também a deslizar o seu próprio e-mail, a verificar o seu próprio calendário, porque isto era apenas mais uma terça-feira para ela. O Sr. Antunes executou a reestruturação na quinta-feira às 15h47. Quinta-feira às 15h47. Adoro esse carimbo de hora.
Era a prova cabal de que eu tinha feito isto antes do desastre do acordo pré-nupcial, o que significava que não era retaliação. Era apenas planeamento inteligente, gestão proativa de ativos, eu a ser responsável pelo meu futuro financeiro. Mas era uma conta conjunta. A Raquel provavelmente gaguejou porque pessoas ricas sempre assumem que conjunta significa que elas detêm o poder. Era uma conta de acesso conjunta com designação de custódia, senhora, a Joana teria esclarecido. E eu apostaria dinheiro real que ela deu alguma ênfase àquele senhora, com a satisfação silenciosa de uma funcionária bancária, a dar más notícias a alguém que foi rude com os trabalhadores de serviço a vida inteira. O custodiante tem o direito de reestruturar conforme necessário. Os fundos estão agora detidos no Fundo Fiduciário Agrícola Independente Antunes, registrado sob o Estatuto de Abrigo Federal Soberano. Estatuto de Abrigo Federal Soberano. Deus, adoro o meu advogado. Essa foi a ideia do Carlos, o meu velho amigo do trabalho político, que também era um advogado de fundos fiduciários, com uma mente afiada e uma apreciação pela arquitetura legal criativa. Colocar o fundo fiduciário sob Estatuto de Abrigo Federal Soberano não protegia apenas os ativos, colocava-os num universo legal inteiramente diferente. Seria preciso um ato do parlamento para chegar perto desse dinheiro. Preciso de falar com um gerente. A Raquel teria exigido porque, quando pessoas ricas não conseguem o que querem da primeira pessoa, elas escalam como os clientes mais exigentes do mundo. Claro, senhora. Deixe-me transferir para o nosso departamento de supervisão de custódia sênior. Por favor, aguarde. E então, a minha parte favorita absoluta, ela teria sido colocada em espera. Provavelmente ao ouvir algum jazz inofensivo projetado para ser apenas irritante o suficiente para te fazer questionar se o dinheiro na tua conta vale este nível de desgaste psicológico. Enquanto isso, eu ainda estava na minha varanda, ainda a alimentar o meu companheiro pato, ainda a saborear a melhor manhã que eu tinha tido em memória recente. O meu telemóvel vibrou novamente. Outra chamada perdida da Raquel. Depois uma mensagem de texto. O que fizeste à conta da vinha? Terminei o meu café, levantei-me. Espreguicei-me como um homem que não tem pressa nenhuma e absolutamente nada a provar, e digitei uma resposta. Dei-lhe um novo lar. Precisava de estabilidade. Curta, simples, devastadora. Cliquei em enviar e voltei a colocar o meu telemóvel em não incomodar. O pato olhou para mim com o que só posso descrever como aprovação nos seus pequenos olhos escuros. Ou talvez estivesse apenas a pedir mais torrada. De qualquer forma, atirei-lhe o último pedaço e entrei para fazer. A Raquel tinha passado semanas a coreografar cuidadosamente a sua emboscada pré-nupcial, a bloquear cada ativo, a selar cada cláusula, certificando-se de que eu não podia tocar num cêntimo do dela. Ela trouxe um advogado para o jantar. Por amor de Deus, ela orquestrou uma performance pública com testemunhas e taças de champanhe. E de alguma forma ela tinha se esquecido de que eu era a pessoa que tinha ajudado a escrever metade do código fiscal que ela estava a tentar usar contra mim. Que eu tinha passado 20 anos a aprender a proteger ativos, a estruturar fundos fiduciários e a mover dinheiro de maneiras que deixariam um mágico com inveja. Que eu não precisava de cenas ou advogados caros ou confrontos públicos, eu só precisava de uma quinta-feira à tarde, um advogado habilidoso e a disciplina para ler cada palavra de cada documento em que eu alguma vez tinha posto o meu nome. O sol estava a subir mais alto, o pato tinha se afastado para incomodar outra pessoa. E algures pela cidade, a Raquel provavelmente ainda estava em espera, a ouvir jazz suave, a compreender lentamente que tinha provocado uma briga com alguém que estava a jogar xadrez enquanto ela ainda estava a tentar descobrir as damas. Sorri, servi mais uma chávena e levantei-a para o nada absoluto. Porque a melhor espécie de vitória não precisa de audiência, não precisa de confronto ou de vozes levantadas ou de discursos dramáticos. Às vezes, és apenas tu sentado na tua varanda a beber café mediano, a alimentar um pato que te julga, e a saber que algures por aí alguém está a ter o pior sábado da sua vida inteira enquanto tu estás a ter o melhor. Na tarde de sábado, o doutor Henrique Dantas, advogado, campeão dos ricos,
utilizador de vestuário formal muito caro, aparentemente concluiu que o silêncio não estava a funcionar e decidiu que era hora de trazer a artilharia pesada legal. Eu sei disso porque o Carlos me ligou por volta das 14h, a rir tanto que mal conseguia formar frases. Amigo, ele ofegou. Tens de ouvir isto. O Henrique acabou de apresentar uma injunção de emergência para congelar a tua herança. Eu estava na minha garagem a organizar ferramentas que não tocava há 6 meses, porque, aparentemente, terminar o teu noivado transforma-te no tipo de pessoa que de repente precisa de colocar a sua coleção de chaves de caixa por ordem alfabética. Uma injunção de emergência. Qual é exatamente a emergência? Que eu tenho autoestima. Ele está a alegar que estás a ocultar bens conjugais, disse o Carlos. E eu conseguia ouvir papéis a serem remexidos. Apresentou-a no Tribunal de Comarca há cerca de 1 hora. Quer tudo congelado pendente de uma divulgação e revisão financeira completas. O homem está a arriscar-se muito aqui. Deixa-o arriscar, disse eu, pousando um martelo que eu estava a fingir examinar. Quanto tempo até a realidade o dar na cara? Ah, já aconteceu, disse o Carlos, e eu podia praticamente sentir o sorriso dele a irradiar através do telefone. A escrivã do Tribunal de Comarca é uma mulher chamada Sofia Neves, jovem, perspicaz, não leva desaforos de ninguém. Ela procurou a tua herança no sistema, e ele fez uma pausa para fazer efeito, e eu completei, já sabendo exatamente o que estava a acontecer. Ela disse ao Henrique, e estou a citar diretamente, Senhor, isto não está sob a nossa jurisdição. A herança foi transferida para o Estatuto de Abrigo Federal Soberano. Homem. Quem me dera ter visto a cara dele. Eu não estava lá, mas consigo imaginá-lo perfeitamente e é uma imagem linda. Eu ri. Um riso pleno e descontraído. Ali mesmo na minha garagem. Estatuto de Abrigo Federal Soberano. Aquelas 4 palavras eram a combinação mais gloriosa da língua portuguesa naquele momento em particular. Significava que a minha herança não estava apenas protegida, estava numa dimensão legal completamente separada. O Henrique podia apresentar injunções no Tribunal de Comarca o dia todo, mas seria como tentar cumprir um mandado em França usando papelada do IMT. O que ele realmente disse? Perguntei eu, sentando-me na minha bancada como alguém prestes a ouvir a melhor história de sempre. Bem, de acordo com a Sofia, que me ligou porque achou que eu ia apreciar a ironia, ele ficou ali parado por uns bons 30 segundos, em silêncio total, a olhar para o ecrã do computador como se este o tivesse traído pessoalmente. Depois pediu-lhe para verificar novamente. Ela verificou, novamente. Mesmo resultado. Depois perguntou se poderia haver um erro de sistema. Ela disse-lhe que o sistema estava a funcionar perfeitamente bem, mas que a sua compreensão da Lei Federal de Fundos Fiduciários podia precisar de ser atualizada. Ela não disse isso, disse eu, genuinamente encantado. Ela disse isso a 100%. A Sofia tem um mestrado em administração legal e 3 anos a lidar com advogados pomposos. É completamente imune à intimidação, disse o Carlos, claramente saboreando cada detalhe. Então o Henrique pediu para falar com a supervisora dela. A supervisora saiu, verificou o mesmo ecrã, disse-lhe exatamente a mesma coisa. A sua herança está sob abrigo federal. Não é problema deles. O Henrique, seja qual for o fato obscenamente caro que ele usou para a ocasião, de pé no cartório do Tribunal de Comarca, que nunca é um ambiente glamouroso, iluminação fluorescente, chão de linóleo, o leve cheiro a café velho e resignação burocrática, sendo informado por alguém com metade da idade dele que ele acabou de desperdiçar a tarde de toda a gente, incluindo a dele. Então, o que aconteceu a seguir? Perguntei, porque esta história era boa demais para acabar ali. Ele foi embora, mas antes de sair, perguntou a Sofia se ela pelo menos lhe podia dizer onde é que a herança estava registrada. Ela disse-lhe que legalmente não podia partilhar essa informação sem a devida autorização federal, que ele não tinha. Depois perguntou se havia mais alguma coisa em que ela pudesse ajudar, tipo talvez um folheto sobre a Lei Federal de Fundos Fiduciários ou direções para a biblioteca jurídica mais próxima. Absolutamente selvagem, disse eu.
Eu gosto desta Sofia. Toda a gente gosta da Sofia. Ela já é uma lenda naquele escritório. No ano passado, ela fez um tipo chorar por tentar registrar um penhor fraudulento, disse o Carlos, remexendo mais papéis. De qualquer forma, o Henrique saiu há cerca de 20 minutos. O meu palpite é que ele está neste momento a pesquisar no Google o que é Estatuto de Abrigo Federal Soberano e a ter uma pequena crise existencial. Bom, disse eu, e eu queria dizer isso, não porque sou uma pessoa cruel, mas porque o Henrique tinha entrado naquele restaurante na sexta-feira à noite com a sua pasta premium e o seu sorriso ensaiado, esperando totalmente esmagar-me a assinar a minha dignidade. Ele subestimou-me. E agora estava a aprender uma lição muito cara sobre suposições. O Carlos e eu passamos mais alguns minutos a rever os detalhes, a arquitetura do fundo, o registro federal, os vários obstáculos legais que alguém teria de ultrapassar só para chegar perto dos meus bens. Era realmente algo elegante. O Carlos tinha me ajudado a construir isto há cerca de 2 anos, muito antes de a Raquel entrar na minha vida, porque eu tinha aprendido cedo que o momento certo para te protegeres é sempre antes de realmente precisares. Depois de desligar com o Carlos, voltei para dentro e fiz um sanduíche. Peru, queijo suíço, mostarda, alface, nada de extravagante, apenas combustível. Estava de pé no balcão a comer, quando o meu telefone tocou com um número que eu não reconhecia, mas tinha uma suposição bastante sólida sobre quem estava do outro lado. Atendi ao terceiro toque. Marco Antunes a falar. Senhor Antunes, é o Henrique. A sua voz soava como alguém que tinha gargarejado uma mistura de cascalho e desilusão. Henrique Dantas. Acredito que precisamos ter uma conversa. Precisamos? Dei uma dentada no meu sanduíche e mastiguei devagar. Deixei-o ouvir. Deixei-o saber que eu estava completamente imperturbável. Tentei apresentar uma ordem de proteção esta tarde em relação à sua herança, disse ele. E eu tinha que lhe dar algum crédito. Ele ainda estava a tentar soar profissional, mesmo enquanto eu conseguia ouvir a confusão a borbulhar por baixo. A escrivã do Tribunal de Comarca informou-me que os seus bens já não estão sujeitos à jurisdição local. Isso está correto, disse eu agradavelmente. Isso é um problema? Silêncio. Um silêncio longo e denso. O tipo que se instala quando alguém percebe que apareceu numa troca de tiros com uma faca de manteiga. Senhor Antunes, posso perguntar o que exatamente fez com a sua herança? Eu sorri. Essa era a pergunta pela qual eu estava à espera. Dei-lhe um passaporte, Henrique. Precisava de uma pausa de emaranhamentos tóxicos. Outra pausa, ainda mais longa desta vez. Eu podia praticamente ouvir a maquinaria a girar na cabeça dele, a tentar perceber se eu estava a brincar, se isto era algum tipo de código, se havia um precedente legal para uma herança ter documentos de viagem. Não tenho a certeza se estou a perceber. Ele finalmente disse: o que é a linguagem de advogado para por favor? Explica-me isto como se eu tivesse 5 anos, porque estou completamente perdido. É bastante simples, disse eu, pousando meu sanduíche para dar a esta conversa a minha atenção total. A minha herança está agora detida num fundo fiduciário independente registrado a nível federal com Estatuto de Abrigo Soberano, o que a coloca fora da jurisdição do Tribunal de Comarca, da jurisdição do Tribunal Estadual. Na verdade, qualquer jurisdição a qual o senhor possa aceder sem autorização federal, o que estou bastante confiante que não possui. Autorização federal, ele repetiu, e juro que consegui ouvir uma parte da sua alma a sair silenciosamente pelo telefone. Senhor Antunes, isto é altamente incomum. É? Perguntei eu inocentemente. Pensei que proteger os bens era uma prática padrão para pessoas com... Qual foi a frase que usou? Ativos significativos. Estou apenas a seguir o seu exemplo, Henrique. A ser esperto, a ser cuidadoso, a certificar-me de que tudo está devidamente fechado. Isto não é. Ele parou, provavelmente percebendo que qualquer coisa que dissesse a seguir o faria parecer incompetente ou hipócrita. A senhora Raquel está muito preocupada com a conta da vinha. Imagino que sim, disse eu alegremente.
Essa conta faz agora parte do Fundo Fiduciário Agrícola Independente Antunes, também registrado a nível federal. Está perfeitamente segura, perfeitamente protegida e completamente inacessível a pessoas que emboscam os seus parceiros com acordos pré-nupciais durante o jantar. Senhor Antunes, disse o Henrique, e a sua voz tinha mudado de profissional para algo que soava desconfortavelmente próximo de súplica, um registro que apostaria que ele raramente usava. Certamente, há algum acordo a que podemos chegar. O acordo pré-nupcial é, como mencionei, totalmente negociável. Podemos agendar uma reunião. Resolver as suas preocupações. A questão é, Henrique, eu interrompi, ainda agradável, mas com uma ponta que podia ter cortado o vidro. Ontem à noite, sentou-se àquela mesa com a sua pasta premium e o seu smoking caro, e sorriu para mim como se eu fosse alguém que não percebia o que estava a acontecer. Ajudou a orquestrar uma humilhação pública. Ajudou a Raquel a transformar o que deveria ter sido uma conversa adulta privada numa performance encenada para o seu círculo social. E agora está ao telefone a pedir uma reunião, a pedir para negociar porque finalmente percebeu que talvez, apenas talvez, escolheu a pessoa errada para subestimar. Silêncio do lado dele. Um silêncio profundo e satisfatório. Então, aqui está o que eu estou a oferecer. Continuei. Vá ter com a Raquel e explique-lhe que o seu consultor financeiro, que sou eu, a propósito, caso ela se tenha esquecido, reestruturou os seus bens de forma a protegê-lo totalmente de arranjos legais predatórios. Diga-lhe que a conta da vinha está segura e contabilizada, apenas não mais ao seu alcance. E diga-lhe que da próxima vez que quiser ter uma conversa significativa sobre o nosso relacionamento, ela deve tentar fazê-lo sem público e sem aconselhamento jurídico. Senhor Antunes, eu realmente acho que, e eu disse Henrique, interrompendo-o mais uma vez porque o impulso era demasiado bom para abrandar. O senhor pode querer rever a Lei Federal de Fundos Fiduciários. Ela evoluiu muito desde os seus tempos de faculdade de Direito. Eu detestaria que se encontrasse nesta posição novamente. Depois desliguei a meio da frase, o que é objetivamente rude e subjetivamente a coisa mais satisfatória que fiz durante todo o fim de semana. Imaginei o Henrique sentado no seu escritório, rodeado de mogno, livros de direito arrumados para mostrar, a olhar para o seu telefone, como se este tivesse acabado de dizer algo imperdoável sobre a sua mãe. Terminei o meu sanduíche, lavei o prato e voltei para a garagem. Encontrei um nível que andava à procura. Um conjunto completo de brocas que eu tinha esquecido completamente que possuía e uma profunda e tranquila paz que vem de saber que acabaste de encurralar um advogado que cobra 800 euros por hora com nada mais do que a verdade e algumas palavras bem escolhidas. O meu telefone vibrou com uma mensagem de texto do Carlos. O Henrique acabou de me ligar a perguntar sobre a Lei Federal de Fundos Fiduciários. Eu disse-lhe para pesquisar no Google. Respondi com uma mensagem. Melhor sábado de sempre. Encontrei o meu nível desaparecido e desmontei a confiança de um advogado. Dia extremamente produtivo. Porque é exatamente isso que acontece quando jogas xadrez, enquanto toda a gente à tua volta ainda está a aprender damas. Eventualmente, eles levantam os olhos do tabuleiro e percebem que nunca tiveram uma chance. O Henrique tinha entrado no cartório do Tribunal de Comarca, esperando congelar os meus bens e forçar-me a voltar à mesa. Em vez disso, descobriu que os meus bens viviam noutra dimensão inteiramente. As suas táticas legais eram ineficazes, e a escrivã tinha um conhecimento melhor da lei federal do que ele. E o melhor de tudo, eu tinha conseguido isto sem levantar a voz, perder a minha compostura, ou fazer algo que pudesse ser usado contra mim mais tarde. Eu era apenas um homem a proteger os seus interesses, a seguir a lei e a garantir que qualquer um que quisesse vir atrás do que era meu teria de trabalhar extremamente duro para o privilégio. O sol começava a descer, inundando a minha garagem com uma luz dourada e quente. Guardei as ferramentas, fechei tudo e entrei para me servir um copo daquele vinho de 8 euros que, honestamente, estava a melhorar a cada pequena vitória. O domingo de manhã apareceu com o tipo de tempo que te faz sentir que o universo finalmente tomou o teu lado. Céu limpo, brisa suave,
pássaros a fazer as suas coisas sem qualquer agenda. O tipo de manhã que pertence a um anúncio de fundos de reforma ou café artesanal. Eu estava de volta à minha varanda, que aparentemente se tinha tornado o meu centro de comando para assistir à demolição controlada do meu antigo relacionamento a uma distância confortável, quando uma carrinha de entregas parou em frente à casa. Ora, as entregas de correio no domingo de manhã nunca são casuais. Isto não é uma encomenda da Amazon ou um cartão de aniversário da tua tia. Este é o tipo de entrega que significa que alguém pagou um prêmio para garantir que algo te chegasse numa altura em que não estavas à espera. É um movimento de poder embrulhado em conveniência. O estafeta era um rapaz jovem, talvez com 25 anos, com um uniforme um pouco demasiado polido para o trabalho. Um sinal claro de que era um serviço premium. Ele verificou o seu tablet, confirmou o meu endereço, depois verificou o tablet novamente como se estivesse a confirmar que tinha o alvo certo para uma operação muito importante. Marco Antunes, ele chamou, embora eu estivesse ali mesmo na minha varanda, a segurar uma caneca que dizia "O ser humano mais adequado do mundo". Um presente de Natal do Carlos, há 3 anos. Sou eu, disse eu, descendo para o encontrar. Ele entregou-me um grande envelope manila, do tipo reforçado e pesado, com um peso que te dizia que era mais do que algumas páginas. Precisa de uma assinatura, senhor? Assinei no seu tablet, agradeci-lhe, observei a carrinha afastar-se. Depois olhei para o envelope. Sem endereço do remetente, o que era elegante de uma forma vagamente ameaçadora. Apenas o meu nome e endereço em etiquetas impressas e limpas. Profissional, impessoal, mas eu sabia exatamente o que era e de onde tinha vindo. Voltei para dentro, enchi o meu café e sentei-me à mesa da cozinha. Eu podia tê-lo rasgado imediatamente, mas onde está a satisfação nisso? Deixei-o ficar. Deixei-o perguntar-se se eu estava ansioso, curioso, irritado. Deixei-o aprender que eu abro documentos importantes no meu próprio tempo, não no de mais ninguém. Depois de terminar o meu café, e de percorrer um e-mail completamente irrelevante do meu dentista sobre uma próxima limpeza, o que parecia hilariantemente mundano dado tudo o que estava a acontecer na minha vida, finalmente peguei no envelope e abri-o. Dentro estava exatamente o que eu esperava, a minha declaração de herança, aquela que eu tinha arquivado na sexta-feira de manhã, cerca de 6 horas antes da emboscada pré-nupcial, porque eu sempre acreditei em antecipar os problemas em vez de reagir a eles. Cada página estava presente, lindamente impressa em papel de alta qualidade e gramagem. Cada cláusula era legível, cada assinatura clara, cada selo notarial perfeitamente carimbado. Mas aqui está o detalhe que teria feito a pressão arterial da Raquel subir perigosamente. O nome dela não aparecia em parte alguma do documento, nem uma vez, nem na secção de beneficiários, nem no comitê consultivo, nem no planeamento de contingência, nem mesmo nos agradecimentos. Era como se ela nunca tivesse existido no meu mundo financeiro, o que, a partir de sexta-feira de manhã, era tecnicamente preciso. No seu lugar, os principais administradores fiduciários eram listados como Clara Antunes, a minha irmã, a mulher que uma vez disse a Raquel na cara que os sapatos dela estavam a tentar demasiado, e Carlos S., o meu amigo mais antigo e atual ser humano favorito, por me ajudar a construir esta fortaleza legal. Os beneficiários secundários incluíam instituições de caridade com as quais eu realmente me importava, um fundo de bolsas de estudo que eu tinha apoiado silenciosamente durante anos e absolutamente 0 ex-noivas, socialmente ambiciosas, com problemas de confiança. Virei as páginas lentamente, saboreando cada uma. Havia o inventário de bens, imóveis, investimentos, o fundo fiduciário da vinha, até a minha pequena coleção de carros, 2 veículos, ambos totalmente pagos, e isso conta para alguma coisa. O cronograma de distribuição, a estratégia fiscal, os protocolos de contingência, tudo estava lá, tudo estava sólido, tudo estava selado. E então cheguei à parte verdadeiramente bonita, a cláusula de exclusão. Esta era a secção em que o Carlos tinha insistido em incluir, aquela que ele chamou de opção nuclear quando a estávamos a redigir. Dizia:
em linguagem legal deslumbrante que provavelmente lhe custou 3 horas e uma garrafa de uísque muito bom. Qualquer indivíduo que inicie, participe ou facilite ação legal adversa contra o titular da herança, incluindo, mas não se limitando a, negociações pré-nupciais conduzidas de má fé, humilhação pública disfarçada de planeamento legal ou tentativas de coagir a reestruturação da herança através de pressão social, será permanentemente impedido de quaisquer e todos os benefícios, considerações ou reconhecimentos dentro desta declaração de herança, com efeito imediato após tal ação e irrevogável em perpetuidade. Eu lia 3 vezes. Cada leitura era melhor que a anterior. O que isto dizia em linguagem clara? A Raquel tinha-se excluído a si própria. Não eu, ela. Ao encenar o acordo pré-nupcial no jantar, ao transformar o nosso relacionamento numa negociação legal, ao fazer um espetáculo público de proteger o seu dinheiro enquanto tentava aceder ao meu, ela tinha pessoalmente ativado a única cláusula que a trancava permanentemente. Ela própria tinha disparado a arma. Eu não tinha tido de fazer nada exceto observar. Era, como o Carlos diria, justiça poética autoexecutável, ou como eu preferia chamar, consequências finalmente a alcançar as ações durante uma refeição muito agradável. Imaginei a Raquel a receber a sua própria cópia deste documento, porque claro que sim. É assim que estas coisas funcionam. Provavelmente sentada na sua penthouse neste momento, de pijama ainda, rodeada de chávenas de café meio vazias e da variedade específica de pânico que vem de perceber que acabaste de te manobrar para um canto permanente. Ela ligaria para o Henrique imediatamente, sem dúvida. O que isto significa? Ela exigiria a voz a subir aquela escada desesperada da confusão para o colapso. E o Henrique, o pobre Henrique, a faturar-lhe a sua tarifa de emergência de domingo pelo privilégio de dar mais más notícias, teria de explicar que ela se tinha essencialmente nomeado para a exclusão permanente. Mas estamos noivos, ela insistiria, agitando o anel como se joias tivessem validade legal. Estavam noivos, o Henrique corrigiria, porque os advogados tratam os tempos verbais como objetos sagrados, e de acordo com esta cláusula, a sua conduta no jantar de sexta-feira constitui ação legal adversa conduzida de má fé. O que significa? A Raquel exigiria. Significa que está fora permanentemente. Não há janela de recurso, nenhum mecanismo de negociação, nenhuma solução alternativa. A cláusula é autoexecutável e irrevogável. O Henrique provavelmente faria uma pausa aqui, folheando páginas, à procura de algo útil. Sim, era Abernethy? Tenho que perguntar. Estava ciente de que ele tinha esta cláusula na sua declaração de herança? Claro que não. Como é que eu poderia saber disso? Porque foi apresentada na sexta-feira de manhã, antes do seu jantar. O que significa que ele antecipou os seus planos e protegeu-se antes de agir. O Henrique soaria genuinamente impressionado apesar de si mesmo, porque até os advogados têm que tirar o chapéu a uma estratégia legal superior. Isto é, na verdade, um planeamento de herança bastante sofisticado. Eu podia imaginar a Raquel a passar por vários tons de vermelho, à medida que a linha do tempo se estabelecia completamente. Eu tinha arquivado isto na sexta-feira de manhã. A emboscada pré-nupcial aconteceu na sexta-feira à noite, o que significava que eu já tinha lido o movimento dela e feito o meu contramovimento antes mesmo de ela ter jogado a sua mão. Eu tinha a visto apostar as suas fichas e eu simplesmente retirei-me completamente da mesa. O meu telefone vibrou, exatamente na hora. Era uma mensagem da Clara. Tu realmente me listaste como principal administradora da tua herança? Respondi com uma mensagem. Sim, tens um excelente discernimento. E tu disseste a Raquel que os sapatos dela estavam a tentar demasiado. Fair point. Isto significa que eu tenho responsabilidades reais agora? Só se eu morrer. Por favor, tenta não deixar que isso aconteça. Combinado. A propósito, o Carlos ligou-me a rir. O que exatamente fizeste? Protegi os meus bens de práticas, de relacionamento predatórias. Resposta mais Marcos da história. Tenho orgulho em ti. Além disso, a Raquel tem me ligado. Não atendo. Não estava a planear.
Os sapatos dela realmente estavam a tentar demasiado. Eu adoro a minha irmã. Ela tem o tipo de honestidade sem filtros que torna os jantares de família memoráveis e tornou as tuas decisões de vida cristalinas. Quando a apresentei a Raquel num evento de caridade no ano passado, a Clara olhou para ela e sussurrou: "Ela está a calcular o teu patrimônio líquido agora mesmo." Consigo ver nos olhos dela. Eu tinha ignorado na altura. Mas a Clara tinha razão. A Clara tem sempre razão. O que é alternadamente irritante e profundamente reconfortante. O meu telefone vibrou novamente. Carlos, o advogado da Raquel acabou de me ligar a perguntar se a cláusula de exclusão é negociável. O que lhe disseste? Eu disse-lhe que irrevogável significa irrevogável, e que se ele não percebe o que significa irrevogável, talvez devesse reconsiderar a sua carreira. Depois desliguei. Demasiado? Perfeito. Bom, queres almoçar? Apetece-me celebrar. Celebrar o que especificamente? O facto de teres acabado de elaborar a peça mais bonita de arquitetura legal preventiva que alguma vez testemunhei. E construíste-a antes mesmo de a ofensa ter ocorrido. Isso não é vingança. Isso é profecia. Sorri, olhando para a declaração de herança espalhada pela minha mesa da cozinha. Ele não estava errado. Isto não era vingança. A vingança é reativa, desorganizada, emocional. Isto era apenas preparação. Isto era eu a prestar atenção quando alguém me mostrava quem era e a responder de acordo. A Raquel tinha se revelado no momento em que propôs uma conta conjunta da vinha, onde ela contribuía com menos de metade, mas esperava igual autoridade. Revelou-se novamente quando começou a falar sobre proteger os nossos interesses individuais, enquanto apenas queria dizer os seus próprios. E tornou-se inconfundível quando planeou uma emboscada pré-nupcial com espectadores e aconselhamento jurídico, em vez de se sentar para uma conversa honesta como dois adultos. Eu só tinha estado a ouvir. E ao contrário da Raquel, eu realmente tinha lido cada palavra de tudo o que alguma vez assinei, incluindo as letras miúdas que eu mesmo escrevi. O sol da manhã entrava pela janela da minha cozinha, caindo sobre a declaração de herança como um holofote num palco. Cada página estava limpa, cada cláusula estava hermética, cada decisão era inteiramente minha. A minha herança, as minhas regras, a minha paz de espírito. Juntei todos os papéis, coloquei-os de volta no envelope e guardei-os no meu cofre. Depois respondi ao Carlos: "Almoço parece ótimo. Escolhe um sítio bom. Estou a celebrar a independência financeira." Estás sempre a celebrar alguma coisa. É porque eu continuo a ganhar. E o bonito era que eu não estava a gabar-me. Eu estava simplesmente a relatar factos. A Raquel tinha tentado jogar xadrez, mas tinha esquecido de verificar se eu sequer queria estar no tabuleiro. Então, eu tinha pegado nas minhas peças, redesenhado o jogo do zero e deixado-a sentada a perguntar-se como tudo lhe tinha escapado. É assim que te proteges de relacionamentos que nunca foram construídos em bases sólidas. Não com raiva, não com espetáculo, com papelada, pensamento claro e um advogado realmente bom que tem excelente gosto em uísque. O Carlos e eu almoçamos neste sítio italiano no centro, que faz uma massa tão boa que provavelmente deveria ser regulamentada. Sentamo-nos na esplanada, naquela tarde perfeita, que faz com que todos os teus problemas pareçam impossivelmente distantes. Exceto que eu já não tinha problemas porque os tinha desmantelado metodicamente, um documento legal de cada vez. Estávamos algures na nossa segunda garrafa de vinho. Uma colheita consideravelmente melhor do que o meu especial de 8 euros do Lidl, quando o telemóvel do Carlos vibrou. Ele olhou para ele, depois começou a rir tão alto que quase perdeu o garfo cheio de fettuccine. "O quê?" perguntei eu, enrolando a minha própria massa como um adulto civilizado, apesar da forte pressão interna para simplesmente a comer. "Oh, meu Deus!" o Carlos ofegou, enxugando os olhos. "Lembraste de como a Raquel me ligou ontem?" Vagamente. Eu estava ocupado a reorganizar a minha garagem e a desfrutar da minha vida. Bem, ela aparentemente não parou por aí. Ela reencaminhou os documentos da herança para o seu antigo professor de direito. Ele virou o telemóvel para mim, mostrando uma cadeia de e-mails. Dr. Elias Santos. O homem é uma verdadeira lenda. 30 anos em Coimbra
escreveu metade dos manuais sobre direito sucessório, literalmente inventou várias das estruturas de fundos fiduciários que usamos hoje. Inclinei-me, agora totalmente interessado. Ela enviou a minha declaração de herança para o Elias Santos? Sim, e ele acabou de responder. O Carlos estava a sorrir como se fosse manhã de Natal. Queres ler ou devo representá-lo dramaticamente? Dramaticamente. Usa a tua voz de advogado completa. O Carlos limpou a garganta, endireitou-se e adotou a gravitas ponderada de alguém a proferir um veredito. Cara Raquel, ele começou. Revisei a declaração de herança que me encaminhou, juntamente com o seu relato das circunstâncias que envolvem as suas recentes complicações no noivado. Complicações no noivado? Repeti. Forma elegante de descrever. Armadilhei o meu noivo e deu-me na cara. Silêncio. Ainda não terminei, disse o Carlos, levantando uma mão. Após cuidadosa revisão dos documentos e do cronograma que me forneceu, deparo-me com uma questão essencial. Por que tentou encurralar um homem com um acordo pré-nupcial quando ele literalmente ajudou a escrever partes do Código Fiscal que está a tentar citar? Eu quase cuspi vinho pela mesa. Ele não disse isso. Ele disse sim, o Carlos confirmou, deslizando o ecrã. Mas fica ainda melhor, a estrutura patrimonial do senhor Antunes não é meramente legalmente sólida. É francamente uma obra-prima de proteção preventiva de ativos. A cláusula de exclusão autoexecutável é particularmente elegante. Já vi mecanismos comparáveis serem usados no direito empresarial, mas raramente aplicados a patrimônios pessoais com este grau de precisão. O Estatuto de Abrigo Federal Soberano é criativo, exaustivo e quase impossível de contestar, sem despesas que excederiam em muito qualquer recuperação concebível. Eu realmente gosto deste homem, disse eu, sentindo um calor que não tinha nada a ver com o vinho. Além disso, continuou o Carlos, claramente deliciando-se com cada palavra. O timing da apresentação, executada antes da sua apresentação pré-nupcial, demonstra que o Sr. Antunes antecipou a sua abordagem e respondeu não com emoção, mas com estratégia. Este não é o comportamento de alguém que age impulsivamente ou por despeito. Este é o comportamento de alguém que entende a proteção legal e a exerce com disciplina. Disciplina, ecoei. Devo emoldurar isso. Ele ainda não terminou de a destruir, disse o Carlos, deslizando o ecrã mais para baixo. Raquel, falo-lhe agora não como consultor jurídico, mas como alguém que a conhece desde que se inscreveu no meu curso de planeamento sucessório 301, sempre foi perspicaz, determinada e capaz. No entanto, também subestimou consistentemente pessoas que percebia como menos socialmente posicionadas do que a si. O senhor Antunes pode não vir de riqueza geracional, mas é demonstravelmente um pensador jurídico sofisticado com recursos e conhecimentos que rivalizam, se não superam, muitos dos advogados em quem confiou. Levantei o meu copo em tributo silencioso por não vir de dinheiro antigo e ainda assim ser mais inteligente que todos na sala. O Carlos tocou no meu copo com o dele. Mas aqui vem o argumento final. A minha recomendação profissional é cessar imediatamente toda a ação legal. A arquitetura da herança é impenetrável. A cláusula de exclusão foi acionada pela sua própria conduta, e qualquer tentativa de a contestar gerará custos legais substanciais com praticamente nenhuma hipótese realista de sucesso. O meu conselho pessoal é que se pergunte por que sentiu a necessidade de se proteger de alguém que afirma amar e por que escolheu fazê-lo através de um espetáculo público em vez de uma conversa honesta. Atenciosamente, Dr. Elias Santos. Ficamos em silêncio por um momento. O peso daquele último parágrafo a pousar na mesa entre nós como algo perfeitamente cozinhado, preciso e silenciosamente devastador. Ele academicamente a nivelou, disse eu, eventualmente. Aquilo não foi um conselho legal no final. Foi um professor a dizer à sua antiga aluna que ela falhou tanto a tarefa como o curso. O homem é uma lenda por uma razão, disse o Carlos, pousando o telefone e voltando à sua massa. Conheci-o uma vez numa conferência.
afiado como um bisturi, sem paciência nenhuma para disparates, e aparentemente zero tolerância para acordos pré-nupciais instrumentalizados. Ela respondeu? Perguntei, a curiosidade a vencer. O Carlos verificou o seu telefone. Ah, absolutamente. Ela enviou 3 parágrafos a defender-se, a justificar o acordo pré-nupcial, a explicar que estava apenas a ser prudente, tudo do costume. Ele deslizou o ecrã. Ele respondeu com 4 palavras. Estavas a ser cruel. Eu precisei de um momento com aquelas 4 palavras. Não um argumento legal, não uma dissertação, não um parágrafo de contexto matizado, apenas 4 palavras que cortavam diretamente tudo até a verdade. Estavas a ser cruel, porque era isso que era. Não cuidadosa, não estratégica, não autoprotetora, cruel. Pegar em alguém que afirmas amar e humilhar-lo na frente de uma audiência porque valorizavas mais os teus bens do que a dignidade dele. Preciso de enviar algo a este homem, disse eu. Ele não aceita presentes de partes envolvidas em situações legais ativas, disse o Carlos. Já tendo pesquisado, mas reencaminhei-lhe um obrigado em teu nome, e ele respondeu que observar um planeamento patrimonial competente executado em tempo real já era agradecimento suficiente. Solidariedade profissional, disse eu a aprovar. Respeito. Terminamos o almoço no silêncio confortável de 2 pessoas que se conheciam há tempo suficiente para que nem todos os momentos precisassem de ser preenchidos. O Carlos tinha sido meu amigo desde a faculdade, quando éramos ambos pobres, e discutíamos sobre a reforma da política enquanto comíamos massa instantânea, como se isso realmente importasse. Agora éramos homens adultos a comer boa massa e a celebrar o facto de que o conhecimento legal supera o privilégio herdado todas as vezes. Depois do almoço, o Carlos voltou para lidar com a situação de um cliente. Algo sobre um fundo fiduciário que precisava de atenção urgente e que só ele podia resolver. Fui para casa sentindo-me mais leve do que em meses. As palavras do doutor Santos não eram necessárias, mas caíram como um presente. Ter um lendário professor de direito a reduzir a coisa toda a 4 sílabas. Estavas a ser cruel. Era o universo a dar-te uma estrela dourada que não tinhas pedido. Cheguei a casa por volta das 4, vesti roupa confortável e tomei a decisão deliberada de não fazer absolutamente nada pelo resto da noite. Eu tinha merecido. Tinha passado um fim de semana inteiro a defender-me de ataques legais, a reestruturar a minha vida financeira e, aparentemente, a impressionar professores de direito que nunca tinha conhecido. Se isso não justificava um domingo preguiçoso à noite, nada na terra o faria. Estava a instalar-me no meu sofá com um thriller que eu queria começar há meses. Uma história de espionagem corporativa que agora parecia quase pitoresca ao lado da minha vida real, quando o meu telefone tocou de um número desconhecido. Algo me disse para atender. Marco Antunes. Senhor? Antunes, aqui é a Beatriz Cunha. Conhecemo-nos no jantar da Raquel na sexta-feira à noite. A voz dela era cuidadosa, tensa, o som de alguém que está a tentar encontrar o seu caminho numa conversa que não tem a certeza de como ter. Beatriz. Beatriz do Capital de Risco, uma das amigas da Raquel, que aplaudiu o acordo pré-nupcial como se fosse uma cerimônia de graduação. Lembro-me, disse eu. Neutro. Quero pedir desculpa, disse ela rapidamente, como se tivesse ensaiado aquilo desde sexta-feira à noite, por aplaudir, por fazer parte daquela armadilha toda. A Raquel disse-nos que seria uma celebração. E quando o acordo pré-nupcial surgiu, eu simplesmente fui na onda. Isso foi errado. Isso foi genuinamente errado. Continue, disse eu, sentando-me um pouco mais direito. Trabalho em finanças há 10 anos, continuou a Beatriz. Eu entendo de proteção de ativos. E o que a Raquel fez na sexta-feira não foi proteção de ativos, foi um jogo de poder. Ela posicionou-o para falhar na frente de testemunhas, e eu fazia parte daquela audiência. Lamento. Pedido de desculpas aceito, disse eu. Porque era. Ela tinha sido um peão no jogo da Raquel, não a que distribuía as cartas. Obrigada, disse ela. E o alívio na voz dela era audível. E para o que vale, a maneira como o senhor lidou com isso, simplesmente levantar-se e sair assim,
Foi a coisa mais composta que já vi alguém fazer em anos. Metade das pessoas naquela mesa ainda estão a falar sobre isso. A Raquel está a perder amigos por causa disto. Que pena, disse eu. E eu realmente o queria dizer. Eu não queria que o mundo social da Raquel se desmoronasse. Eu só queria que ela entendesse que as escolhas têm peso. É merecido, disse a Beatriz sem rodeios. Ela tem ligado para as pessoas, a tentar reunir apoio, a pedir a todos que validem o lado dela. Mas, Marco, eu vi os documentos da herança. A minha empresa lida com direito fiduciário. O que o senhor construiu não é retaliação, é proteção. E, honestamente, é incrivelmente impressionante. Conversamos mais alguns minutos. A Beatriz a fazer algumas perguntas profissionais sobre a estrutura do abrigo federal. Aparentemente, a empresa dela estava a analisar configurações semelhantes para certos clientes e eu a partilhar informações gerais sem entrar em detalhes. Quando desligamos, eu tinha a sensação de que a Beatriz ficaria bem. Ela tinha aprendido algo valioso sobre escolher cuidadosamente a tua audiência e não aplaudir a crueldade de outra pessoa. À medida que a noite terminava, fiz o jantar, nada complicado, apenas frango e legumes assados, porque a idade adulta ocasionalmente exige comer algo que não seja massa, e revirei o estranho arco do fim de semana na minha mente. Sexta-feira à noite, eu tinha saído de um restaurante sentindo-me atordoado e traído. No domingo à noite, eu tinha um professor de direito a elogiar o meu planeamento patrimonial, as amigas da minha ex-noiva a ligar para pedir desculpa, e uma sensação de paz interior que verdadeiramente não pode ser comprada a nenhum preço. A questão da vingança, e digo isto como alguém que aparentemente acabou de executar uma obra-prima dela sem ter a intenção total, é que a melhor espécie não é teatral. Não se trata de fazer cenas ou queimar pontes ou desforrar-se de alguma forma pública e dramática. A melhor vingança é simplesmente viver bem, proteger-se com inteligência e deixar que as más decisões de outras pessoas falem por si. A Raquel tinha tentado prender-me com um acordo pré-nupcial e ela mesma se prendeu com uma cláusula de exclusão. O Henrique tinha tentado congelar os meus bens e congelou a sua própria confiança em vez disso. E o doutor Santos, um homem com quem eu nunca tinha cruzado o caminho, resumiu tudo com mais precisão do que eu jamais teria conseguido. Estavas a ser cruel. Terminei o meu jantar, lavei a louça e servi um último copo de vinho. Não o de 8 euros e nem o do restaurante de luxo, algo intermédio. Bom o suficiente para desfrutar genuinamente. Acessível o suficiente para não me preocupar se o derramasse. Depois fui para a minha varanda e observei o último vestígio de luz do dia a desvanecer-se. Sentindo-me grato pelo conhecimento jurídico, pelas pessoas leais e pelo tipo de clareza que só chega depois de te afastares de alguém que nunca esteve realmente do teu lado. A segunda-feira estava a chegar. O resto do mundo voltaria ao trabalho. A Raquel provavelmente tentaria uma nova abordagem. O Henrique continuaria o seu acerto de contas silencioso com a Lei Federal de Fundos Fiduciários. Mas esta noite, eu era apenas um homem com boa comida no estômago, vinho decente no copo e a melhor proteção legal que o dinheiro podia comprar. A manhã de segunda-feira chegou, e eu acordei perigosamente energizado, o que nunca é um bom sinal. Geralmente significa que estou prestes a fazer algo que parece razoável no momento e me assombra um pouco mais tarde. Fiz café, verifiquei os meus e-mails e dei por mim a olhar para um convite que tinha recebido 2 semanas antes e tinha esquecido completamente. Era da Riqueza e Herança Trimestral, uma daquelas publicações profissionais que consultores financeiros e advogados de patrimônio leem para se manterem atualizados e ocasionalmente para realmente aprenderem algo. Eles tinham me pedido para submeter um pequeno artigo para a sua coluna de perspectivas de especialistas, uma reflexão, um insight, algo sobre planeamento patrimonial. Nada pesado, máximo de 100 palavras. Eu tinha estado a ignorá-lo, porque tinha estado ocupado a planear um casamento que nunca iria acontecer. Mas agora eu tinha tempo livre, opiniões fortes e um fim de semana de experiência vivida que me tinha dado algumas ideias muito específicas sobre confiança, relacionamentos e o valor da proteção legal. Então, abri o meu portátil, acedi ao e-mail
e olhei para o campo de resposta em branco, sem palavras. O que poderia eu dizer em 100 palavras que fosse útil, profissional e não obviamente tirado diretamente da minha própria desgraça de fim de semana? Pensei na Raquel, no acordo pré-nupcial, na conta da vinha a que ela já não podia aceder. Pensei no Henrique e na sua injunção falhada, nas 4 palavras do Dr. Santos, na cláusula de exclusão que a Raquel tinha acionado sozinha. E depois pensei no vinho, porque ultimamente tudo na minha vida parecia girar em torno de vinho ou vinhas, ou garrafas que custavam mais do que deveriam. Os meus dedos começaram a digitar antes que o meu cérebro tivesse aprovado totalmente o plano. A confiança é como o vinho, dá-lhe tempo ou azeda. Felizmente, a confiança é revogável. Li de novo, 20 palavras, bem dentro do limite. Limpo, profissional e diretamente aplicável ao planeamento imobiliário. Uma vez que os fundos fiduciários revogáveis eram uma estrutura legítima e amplamente utilizada, mas também afiada, lindamente precisa, visando a minha situação de uma forma que só as pessoas que conheciam a história completa reconheceriam totalmente. Era perfeito, profissional o suficiente para publicar, e direto o suficiente para satisfazer algo profundo na minha alma. Carreguei em enviar antes que pudesse convencer-me do contrário. O editor respondeu dentro de 1 hora. Adoro isto. Sai na edição digital de amanhã. Obrigado, Marco. E foi isso. Segui com a minha segunda-feira. Trabalho real, clientes reais, chamadas telefônicas reais, alguma organização ligeira, porque aparentemente ainda estava numa fase de arrumação e não pensei mais na citação até terça-feira de manhã. Terça-feira de manhã, o meu telemóvel começou a vibrar às 7h23, o que é demasiado cedo para alguém ter sentimentos fortes sobre qualquer coisa. Ignorei-o durante 4 minutos antes que a curiosidade me pegasse e verifiquei o que tinha acontecido enquanto eu dormia. Acontece que desastre era a palavra errada, fenômeno era mais próximo. A minha citação tinha aparecido na edição digital da Riqueza e Herança Trimestral, que tipicamente recebia uma leitura sólida, mas moderada do mundo das finanças profissionais. Exceto que desta vez, alguém a tinha capturado e publicado online e ela tinha ganho vida própria. A legenda dizia: advogado de patrimônio dá o conselho mais elegante codificado para divórcio de sempre, com a captura de ecrã da minha citação anexada, 47 mil gostos, e a continuar. As respostas eram algo completamente diferente. Isto é sobre alguém específico e preciso absolutamente de saber quem. O meu advogado de divórcio citou isto na nossa reunião esta manhã. Icônico. A confiança é revogável. Vou tatuar isto de alguém que definitivamente não deveria estar a tomar decisões permanentes com base em conteúdo online. Mas a parte genuinamente fascinante foi a resposta da comunidade jurídica. Advogados estavam a republicar. Advogados de patrimônio estavam a partilhar com comentários. Alguém tinha criado a hashtag #ConfiancaRevogável. Em poucas horas, tinha chegado ao LinkedIn, onde profissionais de finanças a publicavam com legendas como palavras para construir por. E é exatamente por isso que fazemos o que fazemos. Ao almoço, tinha chegado ao lugar onde todos os momentos virais acabam por chegar. Cantos jurídicos da internet. E essas comunidades fizeram o que melhor sabem fazer. Investigaram. Espera, não é o Marco Antunes o tipo cuja noiva o emboscou com um acordo pré-nupcial no fim de semana passado? Alguém publicou. Oh meu Deus, et elle. Um contacto no cartório do Tribunal de Comarca contou-me tudo sobre isso. Aparentemente, o tipo reestruturou toda a sua herança antes mesmo do jantar do pré-nupcial acontecer. O tipo do abrigo federal soberano era mesmo ele. Não admira que ela não consiga aceder ao dinheiro dele. Ele escreveu esta frase depois de a ter bloqueado de tudo. Isto não é um conselho profissional. Isto é uma volta da vitória. Eu estava sentado à minha mesa da cozinha a ver o meu telefone acender como uma máquina de pinball e comecei a rir. Não o tipo de riso medido e privado da outra noite.
Este era um riso completo e descontrolado que poderia ter preocupado os vizinhos. Eu não tinha planeado isto. Eu genuinamente não tinha. Eu só queria contribuir com uma frase útil para uma revista profissional enquanto dava uma alfinetada silenciosa à minha ex-noiva. Em vez disso, tornei-me acidentalmente o advogado de patrimônio amargurado favorito da internet, e o Twitter jurídico tinha me elevado a algum tipo de herói popular. O meu telefone tocou. Carlos, já a rir antes que eu terminasse de dizer olá. Amigo, disse ele. Acabaste de quebrar o Twitter jurídico. Eu não estava a tentar, protestei, vendo as notificações a acumularem-se em tempo real. Uma frase, disse o Carlos. Escreveste uma frase sobre vinho e confiança, e agora todos os advogados em 3 distritos estão a falar da Raquel sem que ninguém diga o nome dela. Isto é arte. As pessoas estão aparentemente a planear tatuagens. Marco, eu sei. Alguém me marcou a perguntar se eu era o teu advogado, e eu disse que sim. Agora tenho 200 novos seguidores. Tu fizeste-me famoso na internet por associação. Continuei a percorrer as respostas. Alguém tinha emparelhado a minha citação com uma análise lado a lado de diferentes estruturas de fundos fiduciários revogáveis. Um escritório de advogados em Lisboa tinha-a colocado na sua sala de descanso. Uma advogada de direito da família tinha-a impresso e colado no seu arquivo. E depois encontrei-a sobre a Raquel. Raquel Abernethy estava a circular, não oficialmente em alta, mas o suficiente para que as pessoas estivessem a fazer ligações. Um evento de caridade que ela estava a organizar há meses tinha sido silenciosamente cancelado. 2 convites para palestras tinham sido removidos de sites de eventos. Amigos estavam a afastar-se nas redes sociais em números significativos o suficiente para que as pessoas estivessem a notar e a escrever sobre isso. Senti algo que poderia ter sido um lampejo de culpa, mas passou bastante rápido. Eu não tinha nomeado ninguém. Não tinha contado a história publicamente. Eu tinha escrito uma frase sobre vinho e a internet tinha feito o resto. Se a Raquel estava a enfrentar consequências sociais, era porque as pessoas que a conheciam tinham ligado os pontos por si mesmas. A Clara enviou uma mensagem. Estás em alta online. A mãe quer saber se isso é bom ou mal. Respondi. Bom. Acho que escrevi algo sobre vinho, e agora sou aparentemente famoso por ser discretamente mesquinho. Isso é completamente a minha cara. A mãe diz, parabéns. O pai quer saber se ainda vens para o jantar de domingo. Não perderia por nada. O meu telefone vibrou com uma chamada de um código de área de Lisboa que eu não reconhecia. Atendi cuidadosamente. Senhor, Antunes, é a Joana Paiva do Jornal de Negócios. Estou a trabalhar numa peça sobre redes sociais e aconselhamento profissional e adoraria a sua perspectiva sobre a sua citação viral. O Jornal de Negócios. O Jornal de Negócios verdadeiro queria discutir uma peça de vingança silenciosa que eu rascunhei em 30 segundos enquanto bebia café de manhã. Agradeço a chamada, disse eu. Anos de instinto profissional a entrar em ação apesar da natureza surreal da situação, mas acho que a citação se sustenta por si mesma. A confiança é central para o planeamento sucessório, e como o vinho, exige cuidado e paciência. O que a inspirou? Ela insistiu. Experiência pessoal e observação profissional, disse eu, o que era completamente verdade e inteiramente inútil. A melhor orientação geralmente vem de se viver algo. Andamos um pouco mais, eu dando respostas não diplomáticas cuidadosamente, ela sondando gentilmente por confirmação de que era sobre a Raquel. Eu não confirmei nem neguei, o que provavelmente tornou a história toda mais cativante do que se eu simplesmente lhe contasse tudo abertamente. Depois de desligar, o Carlos ligou novamente. Era o Jornal de Negócios? Como é que? Eles ligaram-me também a perguntar sobre o Estatuto de Abrigo Federal Soberano e se isso se ligava à tua citação. Eu disse-lhes que não comento assuntos de clientes, mas que o teu planeamento patrimonial era exemplar. Eles provavelmente vão escrever esta história independentemente de cooperarmos ou não. Ótimo, disse eu, embora genuinamente estivesse um pouco entusiasmado. Então, a minha separação vai aparecer no Jornal de Negócios.
A tua citação vai aparecer no Jornal de Negócios, o Carlos esclareceu. A tua separação é apenas o subtexto. Há uma diferença significativa. No final da tarde, a citação tinha aparecido em 3 newsletters financeiras, 2 blogs jurídicos e uma conta de Instagram dedicada à sabedoria corporativa que tinha 800 mil seguidores. Alguém a tinha transformado num cartaz motivacional com imagens de pôr do sol e copos de vinho. Um professor de direito tinha a usado para abrir uma palestra sobre fundos fiduciários revogáveis. E através de tudo isso, a Raquel tinha desaparecido completamente das redes sociais. Nenhuma publicação, nenhum comentário, nenhuma atividade, apenas silêncio. O que na era moderna é basicamente uma bandeira branca. Fiz o jantar, sobras de massa do fim de semana porque acredito em usar o que tenho. E percorri a conversa que eu tinha acidentalmente acendido. Textos de opinião sobre confiança em relacionamentos, debates sobre como fazer um acordo pré-nupcial, certo? 17 mil pessoas, que aparentemente nunca tinham considerado que a confiança era revogável, e agora tinham opiniões muito fortes sobre isso. A minha resposta favorita veio de uma advogada de divórcio em Lisboa que tinha escrito 20 anos em direito da família. Esta citação vai para os meus cartões de visita. Obrigada, Marco Antunes, por comprimires toda a minha carreira numa linha. Levantei o meu copo de vinho que sobrou, porque claro que estava a beber vinho enquanto lia sobre a minha citação de vinho a tornar-se viral, e brindei a nada em particular. A verdadeira satisfação não era a atenção ou as notificações, ou mesmo a implosão silenciosa do calendário social da Raquel. A verdadeira satisfação era que eu tinha dito algo honesto e útil, e as pessoas tinham reconhecido como ambos. Sim, era direto. Sim, veio diretamente da minha situação, mas também era um pensamento genuinamente sólido sobre planeamento patrimonial e o papel da confiança na tua proteção. A confiança é como o vinho. Dá-lhe tempo ou azeda. Felizmente, a confiança é revogável. 20 palavras escritas em 30 segundos tinham se tornado a coisa mais partilhada que eu alguma vez tinha lançado ao mundo. E eu nem estava a apontar para isso. Eu tinha apenas sido honesto sobre o que um fim de semana muito estranho me tinha ensinado. O meu telefone vibrou mais uma vez. Número desconhecido. Uma mensagem de texto. É o Dr. Elias Santos. A sua citação foi elegante. Bem feito. Olhei para ela por um longo momento, depois guardei o número e respondi. Obrigado, senhor. As suas 4 palavras também foram bastante elegantes. Ele respondeu com um único emoji de polegar para cima, o que vindo de um lendário professor de direito era basicamente uma ovação de pé. Terminei o meu vinho, desliguei as notificações. Elas tinham atingido um volume genuinamente incontrolável, e fui para a cama sentindo que tinha esbarrado numa vitória que nem sabia que era uma competição. Amanhã, a internet seguiria para outra coisa. A Raquel provavelmente começaria a reconstruir. O Henrique continuaria o seu lento ajuste de contas com a Lei Federal de Fundos Fiduciários. Mas esta noite, eu era a pessoa que transformou um noivado desfeito num momento viral com uma frase sobre vinho. E honestamente, isso parecia bastante extraordinário. Uma semana depois, enviei a Raquel o documento final por correio registrado. Assinatura obrigatória, porque certas coisas merecem uma pequena cerimônia. Lá dentro estava o anúncio formal de que todos os meus bens significativos, imóveis, investimentos, a coleção de antiguidades que eu tinha passado anos a construir, tinham sido transferidos para uma fundação de caridade. A Fundação Antunes para o Avanço Educacional, especificamente bolsas de estudo para estudantes que genuinamente precisavam delas, não beneficiários de fundos fiduciários a encenar uma generosidade. Mas aqui está a parte elegante. Enterrada na secção 4, parágrafo 3, subsecção B, estava uma única cláusula que o Carlos tinha chamado de o PS à resistência. Qualquer indivíduo que inicie reivindicações adversas, incluindo negociações pré-nupciais conduzidas de má fé ou coerção pública, será permanentemente impedido de benefícios da Fundação, cargos consultivos ou reconhecimento. A Raquel
tinha acionado a si própria no momento em que encenou aquele jantar. Ela tinha fechado automaticamente todas as portas. A minha advogada da fundação, uma mulher brilhante chamada Diana, que se especializava em direitos sem fins lucrativos, chamou-lhe justiça poética autoexecutável. Eu chamei-lhe uma terça-feira. Agora, se a Raquel alguma vez quisesse estar perto do meu dinheiro, ela teria de fazer primeiro uma doação de caridade. E mesmo assim, a única coisa que estaria a financiar seriam bolsas de estudo para crianças que não eram dela. Dormi incrivelmente bem naquela noite. A Raquel fez uma última tentativa. Ligou para o Henrique, que a essa altura soava como um homem cujo espírito tinha silenciosamente feito as malas e tirado umas férias prolongadas para longe do direito sucessório. Henrique, ela provavelmente disse, a voz tensa de desespero, tem de haver uma maneira de resolver isto. Pobre Henrique. Quase senti algo por ele. Quase. Senhora, disse ele, e o Carlos disse-me mais tarde que o Henrique tinha começado a chamá-la de senhora em vez de senhor. Vera Abernathy. O que é linguagem de advogado para eu emocionalmente, me desliguei da situação. Ela nem sequer consegue colocar o seu nome num documento judicial agora. A estrutura da fundação, o abrigo federal, as cláusulas de exclusão, está tudo selado. Tem de haver uma falha. Não há. Os bens do Sr. Antunes estão agora estruturados dentro de um fundo fiduciário vivo tão blindado que poderia sobreviver a uma invasão alienígena. Mesmo com a equipa legal mais agressiva imaginável, eles precisariam de autorização do seu contabilista só para começar. Eu adoro que o Carlos tenha sido copiado nessa troca. O Henrique tinha enviado como uma cortesia profissional, o que realmente se traduzia em: por favor, confirme que eu não perdi completamente a cabeça. O engraçado era que eu nem sequer estava mais zangado. Eu estava entretido. A maioria das histórias de amor termina em desgosto. A minha terminou numa fortaleza aprovada pela autoridade tributária. Uma semana depois, a Raquel apareceu no meu portão à chuva, sem maquilhagem, sem comitiva, sem advogado de smoking, apenas ela, completamente encharcada, parecendo o arrependimento em forma humana. Ela ficou ali a tremer e fez a única pergunta que eu esperava. Tu sabias que eu ia pedir o acordo pré-nupcial, não sabias? Olhei para ela através do portão. Esta mulher com quem eu quase casei. Alguém que tinha escolhido o controlo em vez da conexão a cada viragem possível. Eu esperava que não. Deslizei um envelope pelas barras. Lá dentro estava uma carta que eu tinha escrito um ano antes de nos termos sequer conhecido. Na altura, eu era apenas um homem a tentar proteger-me de erros que podia ver a aproximar-se de longe. Se o amor alguma vez se tornar alavancagem, tranca o cofre. Marco Antunes. Ela leu. As lágrimas vieram. Não as bonitas dos filmes, mas as lágrimas honestas e feias que surgem quando percebes que desmantelaste algo insubstituível pelas tuas próprias escolhas. Eu não me vangloriei, não dei lições, não ofereci a satisfação de eu avisei. Apenas me virei e voltei para dentro para fazer uma chávena de café, porque as verdadeiras consequências não precisam de barulho ou drama ou chamas. Elas só precisam de tempo. E a calma, meu amigo, é o que as desfaz completamente.